Essa história assim eu até nem queria tocar muito nesse assunto, né, de assim, o Cruzeiro trazer um grande jogador pro ano que vem, que pode ser sim uma realidade. Porém, nesse vídeo eu quero mais falar aqui de alguns nomes que, no caso, se alguns desses chegassem, é claro que seria um baita reforço, mas não é muito pensando nisso, é mais alguns jogadores que seriam importantes para a montagem do time do Cruzeiro e algum desses que já foram especulados aqui no clube, tá? Até porque assim, eu vejo que o Cruzeiro deve sim buscar alguns reforços um pouco mais caros para a próxima temporada, porém acabou meio que ficando na cabeça do torcedor que, sei lá, iria chegar um grande jogador por conta do que foi falado, né, pelo Pedro Lourenço, que estava disposto a ajudar o Ronaldo a contratação de um camisa 10, o Ronaldo também de quando chegasse a 50 mil sócios, que iria trazer um grande jogador, então isso aí acabou ficando na cabeça da torcida, mas eu quero falar aqui de alguns nomes, outros que eu vejo que pode ser sim excelentes contratações, mas alguns mais por conta de peças assim que poderia ajudar, né, nesse esquema do Cruzeiro e também que já foram especulados. O primeiro aqui que eu quero falar com vocês, esse eu acho um excelente nome, o Luca Orellano. Vocês vão lembrar no início do ano, quando o Ronaldo comprou o clube, ele estava na pauta aí de alguns times brasileiros, entre eles o Cruzeiro e o São Paulo. Eram os times que mais tinham interesse, né, de acordo ali com alguns portais da época. O São Paulo foi o time que mais avançou nessas tratativas, mas o Vélez, que é o time onde ele joga, o ponto aí, no caso, tem contrato até o final de 2024, 22 anos de idade, e estaria pedindo um valor superior aos 20 milhões de reais, ou seja, um valor que, pelo menos para esse ano do Cruzeiro, totalmente inviável, e ainda considero que para o ano que vem o Cruzeiro não deve a pagar milhões para uma chegada de um reforço. Eu acho muito improvável, mas muito improvável mesmo que isso aconteça. O Luca Orellano, que tem aí, no caso, nessa temporada, 43 partidas, 4 gols e 4 assistências. Ano passado também já havia feito 59 jogos, com 7 gols e 5 passes. Eu acho que assim, se fosse um jogador para chegar por empréstimo, com uma obrigação de compra, acho que é a única maneira que eu via possível. Sei lá, o Cruzeiro pega ele agora já e ano que vem, início do ano, paga ele 10 milhões pro Vélez e depois no final do ano tem que fazer uma obrigação de compra e parcelar em, sei lá, 1 ano e meio. Teria que ser algo bem absurdo assim para o Cruzeiro ter condição de comprar um jogador promissor por um valor mais alto. Porque tirando isso, eu vejo que o Cruzeiro não tem um fluxo de caixa ainda, por conta de, no caso, ano que vem mesmo, chegando muitas receitas, tem muitas dívidas a serem pagas. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador e se seria, né, uma boa opção aí para o time do Cruzeiro. Outro que eu vejo que está extremamente viável para o Cruzeiro repatriá-lo é o Diogo Barbosa, tá? 30 anos de idade, jogador do Grêmio, que assim, tem sido reserva nesse ano. Ano passado ele já foi reserva, nesse ano então, para piorar, ele está sendo reserva na Série B. Tá aí com 30 anos de idade, ou seja, uma idade considerada ok, para uma SAF, né? O Cruzeiro tem contratado no máximo até 32 anos. E o Diogo Barbosa eu acho que poderia ser um momento ideal para ele voltar. Até porque temos algumas notícias de que o Matheus Bidu pode não continuar aqui no Cruzeiro e teríamos apenas o Marquinhos Cipriano para até junho do ano que vem, quando ele está emprestado. Depois no meio do ano ele vai embora e o Kaique, que está ganhando espaço, acho que pode ser uma boa peça para o ano que vem. Mas precisamos de um reforço sim, caso o Matheus Bidu não fique. Eu acho que o Diogo Barbosa cairia perfeitamente nesse time do Cruzeiro. O salário dele, de acordo com algumas fontes, quando ele foi contratado pelo Grêmio, era algo próximo de 350, 400 mil, mas claramente ele teria que abrir mão de um vencimento desse alto, né? Acho que no máximo ali uns 250, 280 mil, até porque igual o Rafael Cabral ganha próximo disso hoje, 350 mil por mês, então eu vejo que seria no máximo ali esse valor de 250 mil por mês para o Diogo Barbosa. Nesse ano apenas 21 partidas e uma assistência, ano passado teve alguns problemas de lesão, 28 jogos, 2 gols e 2 passes, tem sido reserva, né, pelo Grêmio, só foi titular mesmo em 2020, naquela reta final do ano. Em 2021-22 tem revisado, né, a titularidade, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha aí do jogador e se poderia, né, ser uma boa opção para o ano que vem. Dando sequência aqui também, quero falar sobre um atacante que foi especulado no Cruzeiro, no caso que é a respeito do Léo Ceará, onde assim, teve uma especulação de que o Cruzeiro estaria buscando um atacante do futebol do Japão, e alguns nomes tinham sido especulados na época, entre eles o Léo Ceará, e até se falou no Lincoln, mas na época todo mundo tratava o Lincoln como algo impossível, né, dele ser emprestado, e acabou que ele veio aí pro Cruzeiro. Um desses nomes era o Léo Ceará, jogador de 27 anos de idade, que realmente vive um baita momento desde 2019, desde 2018, para falar a verdade, quando ele jogou bem pelo Confiança, depois Vitória, CRB, e agora está no Yokohama Marinos, um dos principais times do futebol japonês, tem 27 anos de idade. Nessa atual temporada, 34 partidas, 15 gols e 3 assistências. Ano passado marcou 13 jogos também e 6 assistências. Foi muito bem pelo Vitória em 2020.
Ele havia feito naquele ano 20 gols em 42 jogos pela equipe do Vitória, no caso disputando também a Série B. Em 2019 pelo CRB, 12 gols marcados apenas no Campeonato Brasileiro, então foi um dos destaques daquele time no ano. Eu vejo que é um jogador que tem sim bons números, porém eu acho que pro ano que vem não vai ter necessidade de contratar um centroavante. Eu tô na dúvida ainda o que o Cruzeiro vai fazer, porque o Edu tá vivendo uma boa fase. Não sei se ele vai jogar a Série A ano que vem ou se vai contratar um outro jogador. Eu acho que o Ronaldo deve esperar um pouco o estadual para ver, né, se esses jogadores vão dar conta do recado ou se vai precisar de contratar, porque nessa posição nós temos o Edu com um contrato longo, tem também, no caso, o Lincoln que chegou de empréstimo até o final do ano que vem, ou seja, pensando nesse planejamento para a Série A. O Luvanor também tem contrato até o final de 2023, então vamos ver, né, o que o Cruzeiro vai fazer. Eu acho que se fosse para contratar um jogador, acho que o Léo Ceará, se fosse para no lugar do Lincoln, ok, né? Esse ano, na Série B. Mas pro ano que vem, só se fosse para ser realmente um jogador... vamos supor aqui um exemplo. O Pedro Raul chega no Cruzeiro para ser o titular. Porque trazer mais um para brigar a posição e não para ser o titular absoluto, eu acho que não faz muito sentido. E não acho que o Cruzeiro vai gastar, né, dinheiro à toa. Até porque o Paulo André, o Ronaldo tem feito uma gestão excelente, né, de contratações nesse ano. E outro aqui nesse vídeo, óbvio, né? O Lucas Romero aí que, no caso, ele... Para chegar no Cruzeiro teria que desembolsar um valor, né? O Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 15, 18 milhões de reais para o Independente, porém em 2023 pode ser um ano que o Cruzeiro assinaria com o Lucas Romero. Mas não jogaria em 2023. Isso porque o contrato dele vai até o final de 2023, ou seja, a partir de janeiro de 2024 ele poderia chegar no Cruzeiro de graça e já jogar o estadual. Ou seja, em julho ali desse ano de 2023 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e eu acho, tá? Eu sinto assim que deve ser isso que vai acontecer. Tudo bem que ele também está vivendo um bom momento no Independente, muito querido pela torcida, tem nesse ano 40 jogos, 3 gols e 4 assistências, mais de 120 partidas pelo Independente, porém, eu vejo que assim, ele tem uma identificação muito forte com o Cruzeiro e claramente tem interesse de voltar desde 2020, ali quando surgiu aquelas especulações de que o Pedro Lourenço poderia ajudar, né, a volta dele, porque o Independente passava por uma crise financeira, mas claramente não foi o que aconteceu, infelizmente, naquela época. Porém, com esse contrato aí se finalizando, eu acho que é um jogador que, pro ano que vem, eu não acho que o Cruzeiro vai pagar isso tudo, ainda mais faltando um ano, né, para terminar o contrato, mas é um ano para o Cruzeiro assinar com o jogador e recebê-lo de graça em 2024. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa história, se você acha que pode ser uma boa opção, tanto aí, né, eu falei aqui do Lucas Romero e do Léo Ceará, se você concorda também. Indo aqui para os últimos, vocês agora sobre o Matheus Bidu e que história é essa de que ele pode, né, não permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. Informação divulgada pelo Nicola, de que assim, o Ronaldo tem interesse na permanência do jogador, mas quer negociar com o Guarani para um valor um pouco menor, né, do que é isso estabelecido em multa, de algo próximo de 1.200.000 euros, que atualmente, mesmo com a queda do euro, é algo próximo dos 6.200.000 reais. De acordo aí com o jornalista, também outros times de São Paulo, igual o Palmeiras, o Corinthians e também o Santos, demonstraram interesse na sua contratação. Até o São Paulo também, que busca um lateral esquerdo, pode entrar aí no radar do Matheus Bidu. Então, teria uma concorrência muito grande e mesmo o Ronaldo tentando negociar um valor menor, eu acho que uns 4 milhões e meio seria até que ok, mas por ter essa disputa muito grande, não ficaria surpreso de igual o Palmeiras mesmo, querendo um lateral esquerdo, pagaria tranquilamente esse valor por ter uma condição financeira melhor. Eu só achei errado porque assim, pode ter sido dos objetivos do Guarani, nós só empresta se for esse valor, porque o Ronaldo, eu acho muito difícil ele aceitar isso, né? Vai vir um jogador aqui por empréstimo, mas impossível do Cruzeiro tentar comprá-lo. Eu não acho que o Ronaldo faria isso e também não acho 6.200.000 um valor, nossa, que valor horrível, que valor alto. Não, acho que dependendo ali, até o final do mês de novembro, o Cruzeiro poderia pagar uma parcela e depois ali dividir o resto, tentar chegar a um acordo com o Guarani. Lembrando que nós temos o Bruno José, né, que está emprestado lá para eles, tem jogado até com uma certa frequência, quem sabe não possa envolver também nessas tratativas. Enfim, o Matheus Bidu, que tem sido titular absoluto com o Paulo Pezzolano, tem 23 anos de idade e lateral esquerdo aqui no Brasil é praticamente uma raridade, né, ainda mais sendo novo, então eu vejo que é um cara que pode ser lapidado e se tornar um grande jogador para essa posição aqui no Cruzeiro. 35 partidas no ano, 2 gols marcados e 3 assistências. O Cruzeiro tem até o final do mês de novembro essa prioridade, no caso no passe dele, né, para comprar 60% por algo próximo dos 6.200.000 reais. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que vale a pena continuar com o Matheus Bidu? Você acha que seria melhor negociá-lo? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Arangues, ele mesmo, jogador chileno, com várias passagens pela seleção chilena, pelo Internacional, que assim, de acordo com o Nicola, deve ficar livre no mercado
em janeiro desse ano e está disposto, né, a voltar ao futebol brasileiro. Notícia interessante porque, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para Raposa. Ele tem seus 33 anos de idade, não é um jogador que tá tão novo assim para a SAF, mas não é aquele que tem 35, 36, que aí sim eu já vejo que o Cruzeiro como empresa não deve fazer contratação de veteranos desse jeito, mas 32, 33 eu acho um pouco mais viável, tanto que o Wagninho do Cruzeiro, né, completou 32 anos e foi contratado na gestão do Ronaldo. Então eu acho que poderia ser uma alternativa viável. Tem que ver também a questão financeira, porque eu acho que se ele for querer ganhar 600 mil, 700 mil, aí já seria fora da realidade. Mas acho que uns 450, ali, 550 eu não vejo como inviável para o Cruzeiro, ainda mais ano que vem, com a entrada de tantas receitas assim. O contrato dele vai até junho do ano que vem, mas ele, seu empresário, tem interesse de rescindir e antecipar essa saída, né, para janeiro desse ano e voltar ao futebol brasileiro quando abrir a janela. O Internacional, que é um time que negociava com ele, né, no caso, tinha muito interesse na volta, acabou que ano passado, quando ele tentou voltar ao Brasil, o Internacional não fez os esforços, né, que ele, seu representante, achou necessário, e agora ele está com birra do Internacional e não vai voltar para a equipe gaúcha, o que é boa aí, né, para os outros times que têm interesse na sua contratação, e até mesmo ele não diz que quer jogar em um clube específico, diz que um clube grande que tem a condição de recebê-lo, né, ele aceitaria em voltar aqui ao futebol brasileiro. Eu acho que seria um baita jogador, é aquele meio de campo do Cruzeiro que eu vejo, né, é um time ok, mas precisa de alguns reforços de peso, igual o Arangues, por exemplo, em umas 3 posições, acho que um zagueiro, um meio campista e um ponta. Eu vejo assim, um jogador forte mesmo, de peso, para ser titular absoluto e outras opções no banco. Eu vejo que o Arangues ali pro meio de campo seria um baita reforço mesmo, tanto que nessa atual temporada que acabou de começar, ele começou muito bem, 10 partidas, 2 gols marcados até aqui. Temporada passada, 32 partidas pelo Bayer Leverkusen, um dos principais times da Alemanha, 32 partidas ano passado, 2 gols e 4 assistências pela equipe alemã. Ele soma mais do que 300 jogos também, muito reconhecido. E eu quero saber a sua